Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Newton Leonardo, eu sou aluno do professor Agostinho de Medeiros Brito Júnior na matéria de Programação Avançada no semestre 2021.2. Esse aqui é a apresentação do nosso projeto final de unidade, um projeto sobre modelagem 3D, encabeçado e orientado pelo professor, desenvolvido por mim e por minha dupla de grupo, a minha colega Camila Raquel Santos de Almeida. E nesse projeto de modelagem 3D nós temos 3 objetivos principais, sendo o primeiro deles se basear nos conhecimentos obtidos durante as aulas de programação orientada a objetos. E a partir desses conhecimentos, desenvolver um programa em C++ para modelar em um arquivo .of a escultura 3D de uma pirâmide, que a gente idealizou. Durante a apresentação desse nosso projeto, iremos explicar o desenvolvimento de cada etapa do nosso código e demonstrar o funcionamento dele em sua versão final. E, por último, mostrar o resultado final da nossa escultura 3D. Bom, inicialmente, a gente, com o objetivo de construir um modelo virtual de uma pirâmide, nós utilizamos a alocação dinâmica de memória para reservar espaço no disco rígido da nossa máquina para a construção de uma matriz tridimensional na qual a gente possa modelar nossa escultura 3D de uma pirâmide. A gente criou uma classe para manipulação de matrizes tridimensionais e nela incluímos variados métodos que nos permitiriam construir essa pirâmide virtual e definir suas propriedades, como cor e transparência, por exemplo. Utilizamos também fluxo de dados em C++ para inserir em um arquivo .of todas as informações da matriz tridimensional que nós manipulamos, de modo que o nosso software local de visualização 3D, o MeshLab, ele pudesse interpretar as informações contidas nesse arquivo que a gente criou e, a partir delas, construir nossa escultura 3D de uma pirâmide e mostrá-la na tela para o usuário. Bom, basicamente, o desenvolvimento do nosso código está dividido em 3 partes. Na primeira, o desenvolvimento do header, na qual a gente declarou a classe e os seus variados métodos. Nesse header que a gente apelidou de sculptor.hpp, a gente inicialmente criou uma estrutura uma estrutura do tipo uma estrutura denominada voxel, na qual a gente declarou as propriedades associadas à nossa matriz tridimensional, entre elas variáveis RGB que se referem às cores que nosso desenho vai assumir, uma variável A para indicar a transparência, né, da nossa escultura, e uma variável booleana para associar a cada elemento da nossa matriz tridimensional um valor verdadeiro ou falso. Caso ele for verdadeiro, significa que aquele elemento da nossa matriz fará parte da escultura, e se ele for falso, quer dizer que ele vai ser um voxel vazio, ele não vai ser mostrado ao usuário na versão final da nossa escultura. Bom, declarada a estrutura voxel, a gente criou uma classe para manipular a nossa matriz tridimensional. Nela nós declaramos um ponteiro tridimensional V do tipo voxel, que é esse tipo que a gente declarou na nossa estrutura anteriormente. Também declaramos variáveis nx, ny e nz, que essas variáveis vão indicar a dimensão que nossa matriz tridimensional vai assumir. Isso será importante para alocar espaço na memória para poder armazená-la. E também declaramos as variáveis RGBA, que, como eu disse anteriormente, servem para atribuir a cor e a transparência do nosso desenho. Bom, declaradas essas variáveis, bem como nossa matriz, que a gente irá manipular, a gente declarou vários métodos que nos permitissem não só alocar memória na nossa máquina para poder armazenar nossa matriz, como também vários métodos que nos permitissem construir nossa escultura de variadas formas possíveis. Bem como também um método para colher todas essas informações que a gente atribuiu à nossa escultura e escrever num arquivo .of que será lido pelo nosso software de visualização 3D. Bom, terminada a declaração da classe e de seus métodos no header, a gente inicia a definição de métodos. Para isso, nós tivemos que incluir algumas bibliotecas. A primeira na biblioteca string, que vai nos permitir fazer a manipulação de string. Ela será importante quando a gente for nomear o nosso arquivo no método principal, por meio da função artof. Incluímos a biblioteca iostream para a gente poder fazer uso das funções mais corriqueiras do C++. Incluímos a biblioteca fstream para a gente poder fazer uso da classe offstream, né? Essa classe que permite que a gente ensine informações em um arquivo. Incluímos essa biblioteca iomanip, que ela vai nos auxiliar a manipulação da cor e a aparência da nossa matriz. E também incluímos 2 bibliotecas, a CMF e a Vector, que vão nos auxiliar no uso de determinadas funções matemáticas. Por fim, incluímos o nosso header, o sculptor.hpp, na qual a nossa classe está declarada, bem como seus variados métodos. E por fim, declaramos o use namespace std para nos auxiliarmos com o uso das funções cin e cout, para nos auxiliar na entrada e saída de dados no arquivo. Bom, o primeiro método que nós declaramos na classe Sculptor foi um construtor de classe, que a gente apelidou de Sculptor, simplesmente. Esse método ele recebe os parâmetros nx, ny e nz fornecidos pelo usuário, que vão determinar as dimensões da nossa matriz tridimensional. O método colhe essas variáveis informadas pelo usuário e aloca espaço na memória que seja suficiente para armazenar a nossa matriz tridimensional. Para isso, a gente faz uso da função new. A função new ela é análoga
ela é análoga na linguagem C, a função malloc, serve para fazer a alocação dinâmica, né? Então, inicialmente a gente aloca memória usando a função new para uma matriz bidimensional, e dentro de cada um dos elementos dessa matriz bidimensional, a gente aloca espaço para cada um dos elementos da nossa matriz na coordenada z, ou seja, os voxels na coordenada z. E terminado esse processo, está alocado o nosso espaço na memória para a nossa matriz tridimensional. Bom, terminado isso, a gente criou um laço for, que ele vai percorrer cada elemento da nossa matriz recém-alocada e vai atribuir valores iniciais a ela. Entre eles, vai atribuir um valor falso ao booleano do voxel IJK, porque inicialmente todos os voxels serão vazios, e como serão vazios, não faz sentido a gente atribuir nenhuma aparência a eles, seja de cor de transparência. Por isso a gente atribui as variáveis RGBA do voxel de índice IJK valores inicialmente nulos. Bom, como a gente fez o construtor de classe, logicamente a gente também desenvolveu um destrutor de classe, que a gente nomeou de TILSculptor. Esse TILSculptor, ele basicamente vai percorrer os elementos da nossa matriz dimensional alocada e vai fazer uso da função delete para liberar o conteúdo do endereço de memória que cada um desses voxels ocupa. Por isso que inicialmente a gente libera primeiro a memória de cada um dos voxels individualmente, para somente no final a gente liberar o endereço de memória que a matriz como um todo ocupa. Bom, aqui a gente criou um método que a gente nomeou de setColor. Esse método ele vai receber como parâmetros variáveis RGBA fornecidas pelo usuário, e essas variáveis, como eu disse anteriormente, vão determinar a cor da nossa escultura e o nível de transparência dela. As variáveis RGB, assim como a variável A, elas só podem assumir valores de 0 a 1. As variáveis RG e B indicam, respectivamente, a quantidade de vermelho, verde e azul na cor de cada um dos voxels. E o parâmetro A vai indicar o nível de transparência. Se essa variável assumir o valor 1, quer dizer que aquele voxel será totalmente opaco. No entanto, se ele assumir o valor 0, quer dizer que ele vai ser totalmente transparente, ou seja, invisível. Agora, se ele assumir um valor entre 0 e 1, quer dizer que ele vai ser translúcido. O usuário meio que vai poder ver através das faces daquele voxel. Bom, desenvolvemos dois métodos para a construção de voxels na nossa escultura. O putVoxel e o cutVoxel. Sendo o primeiro o cutVoxel, que ele vai receber as coordenadas x, y e z de determinado elemento da nossa matriz tridimensional, ou seja, determinado voxel. E esse voxel de coordenadas x, y e z, esse método vai atribuir à variável booleana dele um valor falso, ou seja, ele vai ser um voxel vazio, ele não fará parte da nossa escultura. Por outro lado, o método putVoxel ele vai fazer o processo contrário. Novamente, ele vai receber do usuário as coordenadas x, y e z de determinado voxel da nossa matriz, e será atribuído ao booleano desse voxel o valor verdadeiro, ou seja, vai estar indicando que aquele voxel ele fará parte da nossa escultura e vai atribuir a ele a cor que foi determinada por nós por meio do método setColor. Bom, para agilizar os trabalhos das funções putVoxel e putVoxel, a gente criou dois métodos que são, na verdade, a evolução dos anteriores, né, que são, na verdade, para tornar o trabalho mais eficiente e rápido de construção da nossa escultura. Esse primeiro método, o putBox, ele vai receber do usuário intervalos de coordenadas, né, para um laço for percorrer. Esse laço for vai percorrer a coordenada x no intervalo de x0 a x1, informado pelo usuário, vai percorrer as coordenadas y da nossa matriz de y0 até y1, vai percorrer a coordenada z da nossa matriz entre os intervalos z0 e z1. Todos esses valores fornecidos pelo usuário. E quando esse laço for percorrer a nossa matriz nesses intervalos informados pelo usuário, ele vai atribuir a cada voxel analisado uma booleana verdadeira, ou seja, aquele voxel específico ele vai fazer parte da escultura, e vai atribuir ao mesmo a cor que foi determinado por nós no método setColor. O método cutBox, por outro lado, assim como o seu antecessor, ele também vai receber intervalos de coordenadas do usuário. O laço for vai percorrer a nossa matriz dimensional nesses intervalos que foram fornecidos pelo usuário, e a cada voxel analisado por esse laço, ele vai atribuir um booleano falso, ou seja, quer dizer, ele vai apagar aquele voxel da nossa escultura, ele não fará parte da nossa escultura. Bom, também criamos uma função que permita que o usuário construa uma elipsoide, né? Uma figura tridimensional que de forma análoga a uma estrutura bidimensional seria uma elipse. Esse método ele vai receber como parâmetros coordenadas x, y e z do usuário que vão informar o centro da elipsoide. Também vai receber outros três parâmetros denominados Rx, Ry e Rz que indicam o foco
o foco em cada uma das coordenadas desse elipsoide. Declaramos 3 variáveis auxiliares, dx, dy e dz. Daí, então, nós criamos um laço foco para percorrer nossa matriz tridimensional em cada uma de suas dimensões. E, dentro desse laço, a gente associa cada variável auxiliar ao índice da matriz analisada. Será analisado a diferença entre o índice analisado e o centro do elipsoide. Esse valor será elevado ao quadrado, será dividido pelo quadrado do foco correspondente analisado. Fazemos isso para cada dimensão. O dx, no caso, vai analisar a diferença entre a coordenada x do voxel analisado e o centro do elipsoide. A coordenada x do centro do elipsoide vai elevar esse valor ao quadrado e vai dividir pelo quadrado do foco na coordenada x desse elipsoide. Faz o mesmo para todas as coordenadas. E caso a soma dessas variáveis auxiliares seja menor do que 1, ou seja, basicamente uma forma mais simplificada da equação do elipsoide, esse laço ele vai atribuir ao voxel analisado, de índice I, J, K, o booleano verdadeiro, e vai atribuir a ele as cores que foram determinadas por nós por meio do método set-color. Basicamente, um método que permite o usuário construir a escultura de um elipsoide. O método cut-elipsoide, por outro lado, ele ao invés de construir a escultura de um elipsoide, caso o voxel analisado ele satisfaça a equação do elipsoide, esse aqui faz o processo contrário. Novamente, ele recebe as coordenadas x, y e z do centro do elipsoide determinado pelo usuário, recebe também as coordenadas rx, ry e rz das distâncias focais em cada uma das coordenadas do elipsoide. Declaramos de novo as variáveis auxiliares, associamos essas variáveis auxiliares tanto ao centro do elipsoide quanto à coordenada do voxel analisado, por meio dessas expressões aqui. Novamente verificamos se a soma dessas variáveis auxiliares satisfazem a equação do elipsoide. E, caso satisfaça, o laço vai atribuir ao voxel de índice JK analisado o booleano falso, ou seja, vai apagar ele da escultura. Basicamente um método que percorre os voxels da nossa matriz tridimensional, e caso eles satisfaçam a equação da elipsoide, eles são apagados da escultura. Também criamos um método que permite ao usuário construir a escultura de uma esfera. Esse método recebe como parâmetros as coordenadas x, y e z de uma esfera determinada pelo usuário. Também recebe um parâmetro R para informar o raio da esfera que o usuário quer construir. Declaramos variáveis auxiliares dx, dy e dz. Criamos um laço foco que percorre cada voxel da nossa matriz tridimensional. Declaramos cada variável auxiliar como sendo igual ao quadrado da diferença entre a coordenada do voxel analisado e a coordenada correspondente do centro da esfera, determinado pelo usuário, e verificando se a soma dessas variáveis auxiliares é menor do que o raio ao quadrado da esfera, sendo o raio, novamente, ter sido definido pelo usuário. Caso essa soma satisfaça a equação da esfera, o laço vai atribuir o booleano verdadeiro ao voxel analisado e vai atribuir ao mesmo as cores que foram determinadas por nós por meio do método set-color. O método cut-sphere faz o processo contrário. Por meio de um laço for, ele vai percorrer todos os voxels da nossa matriz tridimensional, e caso o voxel analisado satisfaça a equação da esfera, ele vai apagar esse voxel da nossa escultura. Bom, agora antes de explicar o método pelo qual a gente insere as informações da nossa escultura em um arquivo OFF, eu vou fazer uma breve explicação de um arquivo OFF. Basicamente, o arquivo OFF é o formato em que a gente tem que estruturar nosso arquivo para que ele seja interpretado pelo nosso software local de visualização 3D, para que ele possa construir nossa escultura e mostrar no monitor. E esses arquivos têm que ser estruturados dessa forma. A primeira linha do arquivo tem que ter somente a palavra OFF. Na segunda linha tem que ser apresentado o número de vértices e o número de faces de cada voxel. Como cada voxel na nossa arquitetura é um cubo, então o número de vértices de cada voxel vai ser igual a 8, o número de faces de cada voxel vai ser igual a 6. Daí, a partir da terceira linha, a gente tem que apresentar as coordenadas espaciais dos vértices de cada voxel. Essas coordenadas têm um fato interessante sobre elas. As coordenadas de como cada voxel possui 8 vértices, então temos que fazer 8 linhas iguais semelhantes a essa, para justamente apresentar as coordenadas espaciais de cada um dos 8 vértices desse voxel. E, como aos olhos do programa, a coordenada do voxel que a gente está analisando
será o centro do voxel, ou seja, um cubo. Então, as coordenadas espaciais dos vértices desse voxel, eles vão receber um acréscimo ou um decréscimo de 0,5 em relação à coordenada do centro do voxel. E no caso é o índice que a gente está tratando aqui em nosso desenvolvimento do nosso programa. Bom, terminada a definição das coordenadas espaciais dos vértices de cada voxel, a gente tem que apresentar as propriedades das faces de cada voxel. Como cada voxel na nossa arquitetura é um cubo, então a gente tem que escrever 6 linhas apresentando as propriedades de cada uma das 6 faces dos nossos voxels. Em cada uma das linhas, o primeiro valor que a gente tem que digitar é o número de vértices associado a cada face, ou seja, 4. E aí, após isso, a gente tem que apresentar a sequência de cada um desses vértices de modo que siga a regra da mão direita, que eu explicarei mais adiante. E em seguida a gente tem que definir as propriedades RGBA de cada voxel, ou seja, sua aparência. Bom, explicado isso, a gente cria o método artOff, ele recebe como parâmetro o nome do arquivo que a gente vai criar. Esse nome ele tem que ter a extensão .off em seu final. Bom, como a gente chamou a função string, então a gente não precisa se preocupar em um programa reconhecer apenas uma variável, apenas um caractere que a gente digitar, porque como se trata de um string, a gente pode escrever uma palavra simplesmente. Como a gente incluiu a biblioteca fstring lá no cabeçalho da nossa definição de métodos, a gente chama a classe offstream e nomeia um objeto denominado outFile. Esse outFile, seguido do operador ponto e da palavra open, que recebe como parâmetro o nome do nosso arquivo, ele vai não só abrir o arquivo que a gente acabou de criar, como também vai estabelecer um fluxo de dados entre o nosso programa e o nosso arquivo recém-criado. A gente cria aqui um laço for para contar a quantidade de voxels da nossa matriz dimensional. Inicialmente, essa quantidade tem que ser igual a 0 para que esse contador funcione. Esse laço for percorre cada um dos voxels da nossa matriz dimensional, caso eles tenham o booleano verdadeiro, ou seja, caso eles integrem a estrutura da nossa escultura. E sempre que ele verificar que aquele voxel analisado de índice JK, ele faz parte da estrutura da nossa escultura, ele dá um incremento de 1 a quantidade de voxels que aqui eu declarei 0. Então, quando ele terminar de percorrer toda a matriz dimensional, essa quantidade de voxels vai ser igual à quantidade total de elementos da nossa matriz dimensional que fazem parte da nossa escultura. Bom, terminada a contagem de voxels, a gente inicia a construção do arquivo. A gente estabelece um fluxo de saída de dados por meio da sintaxe outFile menor, semelhante ao uso do cout em outros usos da linguagem C++. Após a gente inserir a palavra off no arquivo por meio do código, a gente faz uma quebra de linha e aí apresenta a quantidade de vértices e de voxels da nossa escultura. Bom, como cada elemento da nossa escultura é um voxel que assume a forma de um cubo, então a quantidade total de vértices da nossa escultura vai ser igual à quantidade de vértices de um elemento só, ou seja, 8 vértices, que é equivalente ao número de vértices de um cubo, multiplicado pela quantidade total de voxels, que foi determinada pelo laço for que eu expliquei para vocês anteriormente. Após isso, a gente insere um espaço no arquivo, e em seguida a gente apresenta o número total de faces da nossa escultura. Ela será determinada pelo número de faces de um voxel só, ou seja, 6, multiplicado pela quantidade total de voxels. E daí a gente dá um espaço e atribui ao número de arestas 0, porque, como eu disse anteriormente, esse valor não é usado pelo programa para literalmente nada. Feito isso, a gente faz uma quebra de linha, inicia um laço for, e esse laço for ele vai começar a inserir no arquivo as coordenadas espaciais dos vértices de cada voxel da nossa escultura. Então esse laço for percorre todos os voxels da nossa escultura e atribui as coordenadas e insere no arquivo as coordenadas espaciais de cada um de seus vértices. Como são 8 vértices por cada voxel, então são 8 linhas em que a gente estabelece um fluxo de saída de dados e a coordenada espacial de cada vértice será determinada por um acréscimo ou decréscimo de 0,5 em relação ao valor da coordenada espacial do voxel. Feito isso, a gente faz uma quebra de linha. Declaramos essa variável para contar o número, definir o índice de cada vértice analisado. Inicialmente a gente atribui valor 0 a esses voxels, a essa variável vértice. Estabelecemos um fluxo de saída de dados utilizando fixando a saída das cores em decimal float. E é justamente nisso aqui que a gente faz uso da biblioteca iomanip, que a gente incluiu no cabeçalho da nossa definição de métodos. Daí nós criamos um laço for para que seja inserido no arquivo as informações associadas às faces de cada voxel da nossa escultura.
O laço for vai percorrer todos os voxels que fazem parte da nossa escultura. Como cada um dos voxels possui 6 faces, então são 6 linhas de código para definir as propriedades de cada um. Inicialmente a gente insere a quantidade de vértices associada àquela face, apresenta a sequência dos vértices associada àquela face analisada. O índice do vértice é inicialmente 0 e vai recebendo... o índice do vértice começa em 0 e vai até 8, como eu disse. E a apresentação deles tem que seguir a regra da mão direita. Então vai ser o índice do vértice analisado, mais 0, mais 3, mais 2, mais 1. E como logo após a apresentação da sequência dos vértices, a gente determina as propriedades RGBA daquele voxel analisado. Bom, como após cada finalização, como após cada análise desse laço, o vértice recebe um incremento de 8, então a gente não precisa se preocupar com o fato de os vértices não serem do voxel que a gente está analisando. Porque quando a gente dá o incremento do valor atual de vértice, um incremento de 8, quer dizer que o laço for vai estar analisando os vértices do próximo voxel dessa vez. Feito isso, a gente fecha o arquivo por meio da chamada do objeto autofile operador.close. Daí iniciamos a construção da nossa pirâmide no método principal. No método principal a gente tem que chamar o nosso header. A gente aloca por meio do construtor de classe Sculptor espaço para a nossa pirâmide Azteca. A gente, para poder construí-la, a gente aloca espaço para uma matriz dimensional de 44 voxels de comprimento, por 44 voxels de largura e por 20 de altura. A gente atribui uma cor bege a ela, determinada por essa sequência de variáveis RGBA, que a gente forneceu ao método setColor. E aí a gente inicia a construção da estrutura interna da nossa pirâmide. Bom, a nossa pirâmide ela é uma pirâmide azteca, ela tem escadas em cada uma de suas faces. E para que a pirâmide ficasse numa escala legal para a gente construir essas escadas, a gente é uma pirâmide de 10 andares. Cada andar ela tem uma altura igual a 2 voxels. O primeiro andar da nossa pirâmide foi construído por meio dessas duas primeiras linhas aqui. Por meio da chamada da função putbox, a gente construiu o primeiro andar da pirâmide, que possui 40 voxels de comprimento por 40 voxels de largura e 2 andares de altura. 2 voxels de altura, né, no caso. E aí, o próximo andar ele vai ter 4 voxels a menos em cada uma de suas coordenadas. Ou seja, se no primeiro andar ele tem 40 voxels de comprimento por 40 de largura e 2 de altura, a altura continua sendo a mesma, né, porque a gente está subindo em direção ao topo. Só que dessa vez, esse andar da pirâmide ele vai ter 4 voxels a menos de comprimento em relação ao primeiro andar. A mesma coisa com a largura, ele vai ter 4 voxels a menos de largura em relação ao primeiro andar. Então vai ser 36 voxels de comprimento por 36 de largura. E assim continua. O terceiro andar tem 4 voxels a menos de comprimento do que o segundo. Ou seja, se o segundo tem 36, esse aqui vai ter 32. A mesma coisa com a largura, 4 voxels a menos de largura do que o segundo andar. E novamente 2 voxels de altura. Totalizando o terceiro andar com 32 voxels de comprimento por 32 de largura e 2 de altura. E esse processo se repete até a gente chegar no penúltimo andar. Mas por que a gente não finalizou a construção do topo da pirâmide até o andar 20, né, que é o limite da nossa matriz alocada? Bom, porque a gente quis mudar não só a cor do topo da pirâmide, como também das escadas que a gente irá construir. A gente chamou novamente a função setColor para definir essa cor aqui com as variáveis RGBA que a gente forneceu. E aí a gente, por fim, constrói o topo da pirâmide. Como o penúltimo andar tem um comprimento de 8 voxels e uma largura de 8 voxels, o último vai ter 4 voxels a menos do que isso em cada coordenada de comprimento e largura. Ou seja, se o penúltimo tem 8 voxels de largura e 8 voxels de comprimento, esse aqui vai ter 4 voxels de comprimento e 4 voxels de largura. E novamente 2 voxels de altura, chegando ao topo da pirâmide de fato. E aí nós iniciamos a construção das escadas. São 4 escadas no total, um para cada face da pirâmide, para cada face lateral da pirâmide, né, no caso. E como a gente iniciou a construção dessas escadas após a segunda chamada da função setColor, essas escadas vão assumir a cor que a gente acabou de definir. Bom, para a construção dessas escadas, a gente chama a função putbox inicialmente para construir um paralelepípedo, de voxels entre os intervalos de 0 a 2 na coordenada x, de 20 a 24 nas coordenadas y e de 0 a 2 nas coordenadas z, que informam a altura
da nossa estrutura, que é a mesma altura dos andares que a gente construiu anteriormente. Bom, construído esse paralelepípedo de 4 voxels de comprimento por 2 voxels de largura e 2 voxels de altura, a gente chama a função cutbox para apagar da escultura os quatro voxels mais externos da parte superior desse paralelepípedo que a gente construiu, para meio que formar um degrau. Isso era mais fácil de visualizar quando eu mostrar a escultura. Daí a gente repete esse processo para cada andar. Nessa primeira escada, a coordenada y ela não vai mudar, o intervalo na coordenada y não vai mudar, vai ser sempre de 20 a 24, porque serão os 4 voxels centrais na face da pirâmide na qual a gente está construindo aquela escada, e vai variar somente o x. Porque em cada andar esse intervalo ele vai esse intervalo tanto na função putbox quanto na função putbox ele vai mudar. Porque quanto mais a gente sobe em direção ao topo da pirâmide, mais interna tem que ser a nossa escada. Ou seja, essa escada ela tem que ser sempre externa em relação à estrutura do andar que a gente construiu. Bom, aqui a gente constrói outra escada. Como a anterior, ela vai, o intervalo nas coordenadas y dela vai ser sempre de 20 a 24. Só que dessa vez a gente quer construir uma escada na outra extremidade, na coordenada x. Ou seja, vai ser meio que a escada oposta que a gente acabou de construir. Então, em vez da escada do degrau da escada do primeiro andar anterior, que a gente chama a função putbox para os intervalos na coordenada x de 0 a 2, aqui vai ser de 42 a 44. Esse valor vai decrescer até o intervalo de 27 a 28, que corresponde ao degrau do penúltimo andar dessa nossa escada. Aqui, nessa escada aqui, a gente, dessa vez, o intervalo na coordenada x que se mantém constante, porque equivale aos 4 voxels centrais na coordenada x da nossa pirâmide. E dessa vez é a coordenada y que vai variar. Cada vez, começando de 0 a 2, nessa primeira chamada da função putbox. E conforme essa escada atinge o topo da nossa pirâmide, esse intervalo vai aumentar cada vez mais na coordenada y. Por último, a última escada, novamente o intervalo na coordenada x permanece constante. Dessa vez o intervalo na coordenada y vai decrescer de 44 até 27. E essa escada aqui ela é oposta à escada que a gente construiu anteriormente. Bom, terminada a construção das nossas 4 escadas, cada uma equivalente a uma face lateral da nossa pirâmide, a gente chama a função artOf para criar esse arquivo que a gente criou para armazenar as informações da nossa escultura. E após a chamada do método artOf, o código insere as informações da nossa escultura dentro desse arquivo e cria o arquivo para a gente dentro do nosso computador. E aí eu inicio a demonstração do código para vocês. Aqui no Replit, onde eu e minha colega de grupo desenvolvemos o trabalho. Como vocês podem ver, aqui está o método principal, onde a gente fez a chamada das funções declaradas no header para poder construir nossa pirâmide. Aqui está o nosso header, onde declaramos a estrutura para o nosso voxel. E também a classe para manipular a nossa matriz tridimensional. E aqui o sculptor.cpp, onde a gente fez a definição de cada uma das funções. Se a gente vier no método principal e rodar esse nosso código aqui, ele vai gerar esse arquivo piramideacheca.off aqui, no próprio Replit. Esse arquivo vai estar no formato que a gente quer, ou seja, no formato off. Naquela estrutura que eu expliquei para vocês, a palavra off na primeira linha. Na segunda linha, a quantidade total de vértices de face da nossa escultura. Em seguida, as coordenadas espaciais dos vértices de cada voxel. E após a definição das coordenadas espaciais de cada voxel, aqui na linha 102.019, a gente começa a apresentação das propriedades das faces de cada voxel. E assim segue até o final do arquivo. Se a gente fizer o download desse arquivo para o nosso computador, a gente vai aqui em downloads, o arquivo está baixado, e a gente vai abrir ele com um mesh lá para que a gente possa visualizar a escultura. Aqui, como vocês podem ver, uma pirâmide de 10 andares. No entanto, quando a gente foi alocar espaço para da matriz tridimensional onde a gente pudesse construir essa pirâmide, a gente teve que alocar o dobro disso em altura. Ou seja, em vez de a gente alocar 10 voxels de tamanho na coordenada z, que seria equivalente a uma pirâmide de 10 andares, a gente teve que alocar 20. Mas por que a gente fez isso? Para que ficasse no scalable para a gente fazer essas escadas aqui que eu contei para vocês.
Bom, se a gente fosse fazer um pirão de 5 sem as escalas, a gente só precisaria alocar espaço para uma matriz dimensional de 20 de comprimento por 20 de largura. Só que, como tem essas escadas, a gente tem que alocar 20 voxels de comprimento mais 2 e 20 voxels de largura mais 2, que é equivalente ao espaço ocupado por essas escadas na coordenada x e na coordenada y. Então seria 22 por 22, e como a gente quer que ele fique no escalador para inserir essas escadas, a gente tem que pegar cada coordenada dessa e multiplicar por 2. Então, em vez de 10 voxels de altura, a gente alocou 20. Em vez de 22 de comprimento e 22 de largura, a gente alocou 44 de comprimento e 44 de largura. E aí a gente construiu cada andar dessa pirâmide. Cada andar dessa pirâmide tem 2 voxels de altura. E o comprimento e largura dela vai obedecer aquele processo que eu mostrei a vocês no método principal, que consiste inicialmente em construir essa base com 40 voxels de comprimento e 40 de largura. O próximo andar vai ter 4 voxels a menos em cada coordenada em relação ao primeiro, ou seja, aqui vai ser 36 de comprimento e 36 de largura, aqui 32 de comprimento e 32 de largura, até o penúltimo andar. Aí a gente chama a função setColor para mudar a cor. E aí, de fato, a gente construiu o topo da pirâmide, né, com essa cor, e depois as escadas, obedecendo aquele processo que eu expliquei para vocês. Ou seja, a gente chamava a função putbox para construir um paralelepípedo aqui de 4 voxels de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. E aí a gente chamava a função putbox para aparar esses voxels mais externos da extremidade superior do paralelepípedo que a gente construiu. E assim está construído o degrau da nossa escada. Esses degraus a gente construiu um degrau para cada andar, até o penúltimo andar, e se repetiu para cada escada que a gente construiu, obedecendo aquele processo que eu expliquei para vocês. Bom, terminada a demonstração do nosso código, a gente postou todos os arquivos do nosso projeto aqui nesse GitHub. O professor poderá acessar esse GitHub por meio do Drive, que a gente vai postar no Cigar. Aqui estão as nossas referências. A gente usou como base todos os conhecimentos fornecidos a nós pelo professor Agostinho de Medeiros Brito Júnior nas aulas. E eu queria aqui agradecer a atenção de todos, principalmente a do professor, e eu espero que o resultado do nosso trabalho tenha agradado a vocês.